E eu ficar meses afastada da minha mãe, porque todas as vezes que eu olhava pra ela, ela me perguntava: tá tudo bem, filha? E eu não podia falar que não tava, porque eu era proibida de falar o que eu passava dentro de casa. Olá, gente, como é que vocês estão, meus amores? Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Dora Figueiredo e eu resolvi criar esse canal para tentar ajudar outras pessoas porque eu tive uma criação muito libertária com os meus pais, então eu queria passar a ideia de que relacionamento, sexualidade podem ser coisas mais leves. E há um bom tempo que eu não consigo ser verdadeira nesse canal. É meio difícil pra mim, porque eu passei por uma situação da qual eu não imaginaria que eu seria capaz de passar, e da qual até um tempo atrás eu achava que eu não tinha passado, que é o relacionamento abusivo. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, e esses vídeos eu tive que cortar várias vezes, porque obviamente eu chorava, alguns deles eram até sobre campanha, sobre violência contra a mulher. Eu resolvi contar a verdade pra vocês sobre o que eu vivi, pra, de alguma forma, eu conseguir, ser sincera com vocês, pra que as mulheres que passam por isso não se sintam fracassadas, como eu me senti, principalmente falando do que eu falo na internet. E 2, para as pessoas se conscientizarem de uma vez que abuso psicológico, relacionamento abusivo, é o primeiro passo para a violência doméstica. Primeiro passo para a violência física. Obviamente que fazer esse vídeo vai ser muito difícil para mim. Eu já fiz um vídeo lá no Aventuras contando, não contando meu relato, mas falando sobre como você pode se sentir melhor depois de um relacionamento abusivo. E agora eu vou explicar o que eu passei. Bom, o relacionamento abusivo, ele começa de uma forma muito sutil. Normalmente eles te pegam em um momento de fragilidade e daí então começam a te idolatrar. Você acha que é um relacionamento abusivo, já começa com um tapa na cara. Não, bebê. Relacionamento abusivo começa lindo. É uma coisa linda, a pessoa te idolatra, fala que você é uma pessoa forte, que você é uma mulher empoderada, que você é uma mulher incrível. E aos poucos, isso vai se perdendo no meio de algumas dicas de como você poderia se comportar melhor. Então, comigo foi: fale menos palavrão, Dora, porque isso e aquilo outro. Eu lembro muito bem do primeiro sinal, que foi quando ele fez shh. Aqui não é lugar pra você falar alto. Foi de shh, você não pode falar alto nesse lugar, pra você não pode falar na internet sobre feminismo. Então foi do controlar o volume da minha fala em certos ambientes, até controlar o que eu falava na internet. O começo também era assim, tipo, coma comidas diferentes, experimente mais, coma isso, coma aquilo, pra eu ouvir: eu não vou nunca mais comer perto de você porque você não respeita a comida. Isso porque eu tinha deixado garfo e faca no final da refeição em posições não paralelas. Ele meteu a mão no meu prato e falou: você não tem respeito pela comida. É por isso que eu não como com você. É por isso que eu não cozinho pra você. É por isso que eu não saio com você pra comer. Porque você não tem educação. Foi de: poxa, eu tenho dificuldade de entender a sua depressão porque eu não tenho nada parecido, pra você, a mulher mais fraca que eu já conheci. Eu tenho certeza que você nunca vai melhorar da depressão e eu não quero uma mulher doente do meu lado. De falar que eu deveria praticar mais exercícios pra você, desde que a gente se conheceu, você só engordou pra uma pessoa de 1,70 m e 55 quilos. Que é tipo o mínimo que uma pessoa de 1,70 m deve ter. Ele tentava controlar o que eu achava de mim, o que eu achava dos outros, principalmente o que eu achava de outras mulheres,
Ele tentava controlar o que eu achava dos meus amigos, o que eu podia falar com os meus amigos e o que eu podia falar com a minha mãe, o que eu não podia falar com a minha mãe. Primeira demonstração de você não pode falar do nosso relacionamento foi quando ele viu que eu falei dele pra uma amiga minha, pra tipo, você não pode nunca falar sobre mim pra sua mãe. E eu ficar meses afastada da minha mãe, porque todas as vezes que eu olhava pra ela, ela me perguntava, tá tudo bem, filha? E eu não podia falar que não tava, porque eu era proibida de falar o que eu passava dentro de casa. Ele fazia com que eu me sentisse a pessoa mais burra do mundo, a pessoa mais fraca do mundo, como várias vezes ele já me falou. Ele fazia eu me sentir errada todos os dias da minha vida. Não tinha um dia que eu não fazia algo de extremamente errado. Quando eu saía com ele na rua era assim. Quando eu ficava só com ele era assim. Então eu fui desenvolvendo um medo crônico de fazer as coisas da minha vida. Eu tô uns tempos com muita dificuldade de sair na rua, de andar na rua, de sair com amigos, conhecer pessoas novas. Porque eu simplesmente tinha pavor. Porque eu sabia que de noite ele ia falar que eu fiz isso de errado. E que eu era uma pessoa ruim. Que eu era uma pessoa inconveniente. Que eu era uma pessoa insuportável. E ao mesmo tempo que ele falava pra mim que eu não podia falar com ninguém sobre o nosso relacionamento, ele falava pra mim que nunca tinha falado uma palavra sobre mim. Sendo que depois, né, quando relacionamentos acabam, as pessoas vêm falar, né? As pessoas me falavam que ele me chamava de criança, falava coisas que hoje estão chegando em mim em forma de fofoca. E é por isso que eu tô vindo fazer esse vídeo hoje. Porque hoje eu recebi uma mensagem de que tem pessoas falando que eu inventei que eu passei por um relacionamento abusivo. De que eu engordei pra ganhar like. Sendo que eu engordei porque eu vivia com uma pessoa que constantemente controlava o que eu comia, controlava o meu peso, fazia com que eu me sentisse extremamente inútil por simplesmente não conseguir fazer uma academia, porque eu tava em depressão profunda, querendo me matar todos os dias. Depois disso, eu realmente engordei. Depois de ir pro hospital de tão magra que eu tava, eu realmente engordei. E eu não engordei pra ganhar like. Chegou um ponto em que eu simplesmente não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque na internet a gente tem que estar o tempo todo bem e feliz. E as pessoas não fazem a menor ideia pelo que a gente passa. A menor ideia. Então quem via foto no Instagram achava que tava tudo bem. Mas não tava tudo bem, claramente, né? Eu ouvi da boca da pessoa as seguintes palavras. Quando eu perguntei, você me ama ainda? Ele falou, Dora, eu te odeio. Eu só estou com você porque eu gosto da sua cachorra e porque eu tenho medo de você me expor na internet. Eu te odeio. Você acha que eu terminei? Não. Ele me deu um ultimato de um mês pra melhorar da depressão. Porque afinal de contas ele não queria uma pessoa que tivesse o tempo todo doente do lado dele. O abuso que eu passei, eu não fui a única. Eu conheço no mínimo 3. Só a partir do momento que eu não era mais proibida de falar sobre esse assunto com as pessoas que eu comecei a entender o que eu tinha passado. Então é óbvio que essa pessoa não queria que eu falasse com ninguém. Porque ela sabia o que estava fazendo. Senão ela não teria medo de eu expor na internet. Até porque ninguém bonzinho fala, nossa, eu tenho medo de você me expor na internet. Eu cheguei a um ponto em que eu virei e falei pra um amigo meu que se ele me batesse eu não ia contar pra ninguém. Porque eu
cheguei a um ponto em que eu deixei a minha mão na vida dessa pessoa. Me tornei tão dependente, mas tão dependente da opinião dela sobre mim, que a minha vida, dependia dela. Eu cheguei a um nível de dependência psicológica muito grave. E você acha que a pessoa falava que era culpa dela? Não, a pessoa virava e falava, porque você é muito dependente, porque isso, porque aquilo, porque... E aí eu falava qualquer coisa, fazia qualquer coisa que não fosse deixar o garfinho do jeitinho que ele achava que eu tinha que deixar o garfinho. Aí ele vinha e me detonava. Já tive brigas homéricas, de eu ter crise de ansiedade, de cair no chão me tremendo por assuntos idiotas. Idiotas. Essa pessoa me fez sentir a pior pessoa do mundo por simplesmente falar. Por simplesmente ser eu. Falar do que eu falo, agir da forma que eu ajo. Eu sou uma pessoa espontânea, tá? Então eu falo de sexo pras pessoas, normalmente a gente tá conversando aqui, eu tô falando umas putarias às vezes, entendeu? Eu sou uma pessoa que quando vocês me encontram na rua, a gente se conhece, entendeu? Eu tento o tempo todo ser verdadeira e por isso que foi tão difícil pra mim. E por isso que eu tenho passado tanta dificuldade em produzir conteúdo pra internet. No Instagram tem um tempo já que eu tô falando do assunto, mas aqui eu nunca falei de forma aberta. Eu queria fazer esse desabafo pra eu conseguir ser sincera com vocês. Pra eu conseguir daqui pra frente fazer vídeo pra vocês, tipo... a gente conversou. Eu tive muito medo. Eu até um tempo atrás não conseguia sair na rua com medo de encontrar as pessoas. A partir do momento que eu comecei a falar, eu comecei a me unir com outras mulheres que passaram exatamente a mesma coisa. A partir do momento que eu comecei a falar, eu comecei a parar de ter pesadelos gigantescos com essa pessoa e eu parei de me culpar. Porque a partir do momento que eu falei, eu consegui entender que a culpa não foi minha. Até um tempo atrás eu me culpava, até conhecer algumas pessoas que me mostraram que não, que essa pessoa já fez isso várias vezes e vai continuar fazendo. Eu quero tentar ajudar pessoas que talvez estejam na mesma situação ou que talvez tenham passado por alguma coisa parecida. Um relacionamento abusivo é um relacionamento que faz com que você se destrua por dentro. Eu não tô falando que eu sou a pessoa mais santinha, que eu sou um anjo, mas olha, eu realmente tive problemas muito graves de ansiedade e depressão durante esse relacionamento. Mas nada que eu tenha feito justifica o jeito com que eu fui tratada, a forma com que ele falava comigo e as coisas que eu ouvi. Eu não sou a mulher mais fraca que eu conheço. Eu vou superar sim a depressão. E eu vou arranjar alguém que me ame. E que fique comigo porque me ame. E não que gosta da minha cachorra porque tem medo de eu me expor essa pessoa na internet. Eu vou encontrar uma pessoa boa. Eu vou conseguir gostar de alguém de novo. Isso vai acontecer. Comigo e com você. Você que já passou por alguma coisa parecida. Eu nunca me senti tão culpada por ser eu mesma. Você tem noção, ele me culpava até quando eu tinha crise de ansiedade. Ele falava que eu tava que eu tava atacando ele. Eu tava atacando ele tendo uma crise de ansiedade. Eu não tenho mais medo de você. Eu não tenho mais medo. Eu não me culpo mais. Eu não me culpo mais. Você que passou por um relacionamento abusivo, você sabe o que eu tô falando. Para de se culpar. Porque a culpa não é da vítima. A culpa do abuso nunca é da vítima. Você não se colocou nessa situação. Essas pessoas, elas escolhem milimetricamente com quem elas vão se relacionar. E a culpa não é sua. A culpa não é sua se você foi estuprada, se você apanhou, se você foi abusada psicologicamente, se você foi abusada de sei lá quais formas.
A culpa não é sua. E não existe mulher incrível o suficiente que não possa passar por um relacionamento abusivo ou apanhar em casa, porque eu podia muito bem ter apanhado. Muito bem. Inclusive, eu tinha medo disso todos os dias. Eu sei que os comentários vão vir, mas sinceramente, eu sei que eu não tenho culpa de nada. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado alguém que passou pelo que eu passei. Desculpa eu chorar o vídeo inteiro, mas é realmente muito difícil pra mim. Chorei um pouquinho mais depois do vídeo. Hoje é um novo dia. Eu acordei me sentindo muito aliviada. Eu quero só que vocês entendam que esse vídeo foi feito pra mim e para as pessoas que já passaram, estão passando ou que um dia vão passar por um relacionamento abusivo, com agressões psicológicas, físicas, sexuais, morais, qualquer tipo de agressão, porque é um abuso que não sai de você. Ele vai aos poucos cicatrizando, mas é uma cicatriz que vai ficar para sempre. Eu queria dizer que muito obrigada pelo apoio que vocês estão me dando, de verdade. E que eu vou continuar assim, gravando pro canal, pra esse canal e pro Aventuras de Dora Figueiredo. E eu sinto que cada dia eu vou conseguindo ser eu de novo. Porque esse relacionamento fez com que eu me odiasse. Odiasse o jeito que eu falava, como eu falava, o que eu falava, quando eu falava, o que eu comia, como eu comia, quando eu comia, o que eu sentia, quando eu sentia, as doenças que eu tinha. Toda vez que eu ia pro hospital eu me sentia culpada, toda vez que eu tinha uma crise eu me sentia culpada, tudo que eu fazia era minha culpa, até quando as pessoas ficavam bravas com essa pessoa, a culpa era minha, tudo era minha culpa. Então, conseguir tirar essa culpa de mim, respirar, entender que eu não sou culpada, é uma sensação incrível. Não fiquem preocupados comigo, fiquem preocupados com as pessoas que estão passando por isso e que podem passar por isso. Se você tem uma pessoa que você conhece que tá passando por um relacionamento abusivo, manda esse vídeo pra ela saber que a culpa não é dela. A culpa não é sua. Você vai ficar bem. Quando o relacionamento abusivo termina, é como se não sobrasse nada de você. Como você se sentisse completamente vazia. Eu chorei noites e noites largada no chão, achando que eu ia morrer. Eu fiquei um mês inteiro tendo que ficar com alguém 24 horas comigo, porque senão eu queria me matar. O que eu passei não foi leve, e eu não falei nem um pouco do que eu passei aqui. Quem sabe mais pra frente eu vou contando mais. Eu ainda não tô preparada pra falar certas coisas, tem certas coisas que eu não converso nem com a minha psicóloga, nem com a minha mãe. Então, aos poucos a gente vai conversando, e falar ajuda. Eu, como mulher privilegiada, eu posso falar. Você que pode sair disso, saia. E você que não pode sair por dependência financeira ou qualquer coisa do tipo, procure ajuda. Você merece ser amada. Grande beijo. Tchau.